Olá! Nesta aula, vamos aprender os fundamentos do amplificador operacional, um importante componente na eletrônica com diversas aplicações. Boa aula! O amplificador operacional ele é um componente que envolve transistores bipolar de junção e tem aplicações aí diversas na eletrônica, né? Então, circuitos de tratamento de sinal de sensores, então recebe ali a informação do sensor, faz o tratamento antes da conversão analógico-digital. Geralmente é assim que é feito. A maioria dos sistemas são digitais, né, hoje. Então, a amplificação, a filtragem, a linearização, isolação, né? Então ele é um sistema que faz essas aplicações. Ele pode ser aplicado também em filtragem, né? Ele pode ser usado como filtro ativo, e daí você pode implementar filtro passa baixa, passa alta, rejeita faixa, passa faixa, com aplicações na área de instrumentação, né? Instrumentação eletrônica, tratamento, geralmente envolvendo então tratamento, né? Condicionamento de sinal proveniente de sensores. Então isso representa a área de engenharia de instrumentação, que tem aplicação em sistemas industriais, né, de automação e controle, tem aplicação na engenharia biomédica, na engenharia de telecomunicações, né, e assim por diante. Um exemplo de tratamento do sinal de um sensor de temperatura, né, o termopar. Então ele pode amplificar o sinal, né, aumentar a amplitude da tensão gerada pelo sensor, né, fazer casamento de impedância para possibilitar a transferência do sinal, né? Então ele também tem essa aplicação. Ele pode ser usado para gerar sinais de clock em circuitos com resistor e capacitor, pode ser usado para gerar sinal PWM, né? Então é um componente aí que é muito usado dentro da engenharia, dentro da eletrônica. Então essa simbologia geral, né, simbologia simplificada. Aqui os terminais, características gerais que ele apresenta, idealmente, né? Impedância de entrada infinita, impedância de saída nula, rejeição de modo comum infinita, né? Então idealmente ele rejeita, né, os ruídos, ganho de malha aberta infinito, sensibilidade à temperatura e largura de faixa de resposta frequência infinita, né? Lembrando que isso aqui é característica ideal. A região linear, né, que é quando ele opera amplificando tensão, amplificando ou reduzindo, né, a amplitude da tensão, nas topologias que a gente viu ali nessa aula. E tem a região de saturação, que é quando ele opera como comparador, né? Então ele manda nível lógico 1, quando ele satura de maneira positiva, ou nível lógico 0, quando ele satura com valor negativo. Topologias básicas, né? Então a gente falou do inversor, ele amplifica ou reduz o sinal de entrada VI, e que vai dizer quanto ele vai reduzir ou aumentar é a relação entre os resistores. O não inversor, que aumenta a amplitude do sinal de entrada. Também o que vai determinar é a relação entre os resistores. E aqui ele sai com a saída positiva. No inversor ele inverte a polaridade da tensão de entrada.
O seguidor de tensão ele faz o segmento, né? Ele segue aí a tensão de entrada aplicada. Somador faz a soma dos sinais de tensão aplicados na entrada. E essa soma ela pode ser ponderada por meio da relação entre o resistor de alimentação e os resistores de entrada, conforme essa fórmula aqui. Menos RF multiplica V1 por R1, mais V2 por R2, mais V3 por R3. E você pode colocar mais entradas também, né? O diferencial, que é o amplificador chamado amplificador de diferenças, né? Então ele amplifica a diferença entre a tensão V2 e a tensão V1. E essa amplificação de diferenças é a partir de um fator de multiplicação dado pela relação aí dos resistores, né? Com base nessa expressão aqui. Caso os resistores sejam arranjados dessa maneira, nessa imagem aqui, ele se torna puramente um amplificador de diferenças. Então ele subtrai V2 menos V1, multiplica pela relação entre o R2 e o R1. Nessa configuração ele também é chamado de subtrator. Temos aí o diferenciador, que amplifica o sinal da derivada da tensão de entrada. Então ele já tem uma aplicação de derivada, né? Então se você tem ali um sinal triangular na entrada, no de clock, ele pode gerar ali um trem de pulsos na saída, né? Ou até um gerador de PWM, dependendo. Essa forma de onda triangular pode ser obtida por meio de circuito com indutor, resistor e indutor, né? Você pode fazer uma representação desse tipo, né? Que ele representa uma reta crescente, uma reta decrescente, né? Vai oscilando, e como ele vai calcular a derivada, ele sai com um sinal de nível alto, nível baixo. O integrador é usado quando coloca um capacitor entre a saída e o terminal inversor, né, do amp-op. Então ele integra a tensão aplicada na entrada e pode ser usado para sintetizar controladores, né, sistemas de controle do tipo PID. Esse integrador representa um polo, né? Você coloca se vocês lembrarem da transformada de Laplace, né? Eu estava falando isso na matéria anterior aí. A integral no Laplace ela vira uma divisão por S. Né? Então, quando você divide por S, você está colocando um polo no sistema. Então, a colocação de um polo tem a ver com os controladores PID. Aqui é um cálculo que foi mostrado, né? Então, obter a tensão de saída. Então, o sistema foi dividido em duas partes. Né? A primeira parte, a fonte de 7,5 volts, alimentando o resistor de 16 ohms e 24 ohms, sendo que o amplificador operacional ele não drena corrente. Então, você pode considerar que aquela entrada dele é um circuito aberto, né? Então o resistor de 16 e 24 está em série, pode fazer um divisor de tensão ali, né? Para descobrir a tensão V1, que é a queda no resistor de 24. Então a tensão V1 deu 4,5 volts,
Como ele está, esse amplificador está em qual configuração, pessoal? Nesse desenho. É importante vocês lembrarem ali dos exemplos que foram trazidos na aula, né? E saber dizer qual que é a configuração. Nesse caso ele está seguindo, né? Ele está como seguidor de tensão. Então a tensão aplicada na porta positiva, V1, colocada na saída, que é o V2. Né? Então ele aplica 4,5 volts no V2. Essa configuração é também chamada de buffer. A tensão de saída é a queda no resistor de 12, que você pode calcular usando o divisor de tensão, divisor resistivo, 2,7 volts. E nesse exemplo aqui, se não tivesse essa fonte de 1 volt, seria qual configuração? Seria aquela fórmula do inversor, né? Você consideraria VO por VI igual a menos RF por RI. Esse 1 volt ali faz uma pequena diferença, né? Então, seria 10 sobre 4, que dá 2,5, e aqui o resultado foi menos 4. Né? Então, em vez de menos 2,5, foi menos 4 por conta desse 1 volt que está aplicado ali. Então falamos aí nas principais estruturas algumas estruturas básicas, né, com amplificador operacional. Nesta aula, pudemos ver a importância deste componente, o amplificador operacional, tanto na área de eletrônica analógica, eletrônica digital, eletrônica de potência, qualidade de energia e também na área de controle e telecomunicações. Até a nossa próxima aula.